Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um estudo da Obras Póstumas, da nossa rica doutrina espírita. Nós estamos aí estudando algumas coisas, algumas curiosidades sobre o próprio Kardec, né? E aqui no caso, extratos in extenso, ou seja, totalmente do livro das previsões concernentes ao Espiritismo. E hoje nós vamos estudar conhecer mais uma mensagem mediúnica dada em 17 de janeiro de 1857, veja bem, antes do lançamento do Livro dos Espíritos, na casa do Sr. Baudin, pela médium, a filha, a senhorita Baudin, não sei como é que fala, se você souber me fala aí, tá? Primeira notícia de uma nova encarnação. Dá uma olhada e vamos conhecer, vamos lá. O espírito prometera escrever-me uma carta por ocasião da entrada do ano. Tinha, dizia, qualquer coisa de particular a me dizer. Havendo-lhe eu pedido numa das reuniões ordinárias, respondeu que a daria na intimidade ao médium, para que este ma transmitisse. Esta carta, caro amigo, não te quis escrever terça-feira última diante de toda a gente, porque há certas coisas que só particularmente se podem dizer. Eu queria, primeiramente, falar-te da tua obra, a que mandaste imprimir. O Livro dos Espíritos entrara para o prelo. Não te afadigues tanto, da manhã à noite. Passarás melhor e a obra nada perderá por esperar. Segundo o que vejo, és muito capaz de levar a bom termo a tua empresa e tens que fazer grandes coisas. Nada, porém, de exagero em coisa alguma. Observa e aprecia tudo judiciosa e friamente. Não te deixes arrastar pelos entusiastas, nem pelos muito apressados. Mede todos os teus passos, a fim de chegares ao fim com segurança. Não creias em mais do que aquilo que veja, não desvies a atenção de tudo o que te pareça incompreensível, virás a saber a respeito mais do que qualquer outro, porque os assuntos de estudo serão postos sob as tuas vistas. Olha que interessante, desde sempre, né, o Livro dos Espíritos entrara para o prelo, isso não se fala mais, estava em produção, né? E aí o Espírito já está dizendo para o Kardec, não te fadigues tanto. E foi justamente essa, né, especialmente essa, uma das causas da morte precoce do Kardec, porque ele trabalhava pra caramba, né, e isso foi até avisado. Então, ele diz que, ok, tá tudo certo, vai pelos teus passos, mede os teus passos para chegar no fim com segurança. Então, assim, é uma baita de um apoio moral que esse espírito estava dando para o Kardec. Ele continua. Mas a verdade não será conhecida de todos, nem crida, senão daqui a muito tempo. Nessa existência não verás mais do que a aurora do êxito da tua obra. Terás que voltar, reencarnado no outro corpo, para completar o que houveres começado e, então, dada-te será a satisfação de ver em plena frutificação a semente que houveres espalhado pela terra. Surgirão invejosos e ciosos que procurarão infamar-te e fazer-te oposição. Não desanimes, não te preocupes com o que digam ou façam contra ti. Prossegue em tua obra, trabalha sempre pelo progresso da humanidade, que serás amparado pelos bons espíritos, enquanto perseverares no bom caminho. Lembras-te de que, há um ano, prometi a minha amizade aos que, durante o ano, tivessem tido um proceder sempre correto, pois bem de claro que és um dos que escolhi entre todos. Teu amigo que te quer e protege. Esse espírito apenas se declarou como Z. E daí, você está sendo apresentada a tal polêmica que o povo fala, Chico é Kardec, Kardec é Chico, porque este espírito diz, terás que voltar reencarnado noutro corpo para completar o que houverdes começado. Pois é, aí a gente, é uma polêmica vazia, né? Isso daí é meio que o mundo, a fofoca do mundo espiritual, não adianta nada, não serve para nada. Só que tem algumas pistas, né? Se Kardec é Chico, por exemplo, os comportamentos de ambos são
incrivelmente diferentes, né? Personalidade de ambos incrivelmente diferentes. E Chico não completou nada do espiritismo, né? Ele trouxe aí seus romances mediúnicos, muita contribuição maravilhosa, mas muita coisa também que é até contrária ao espiritismo, especialmente vindo de Emmanuel e de André Luiz, que tem coisas que se chocam com a doutrina espírita. Ora, Kardec não faria um negócio desse, mas não quero abrir polêmica aqui, é só para botar a gente para refletir, ok? E aí tem uma nota final do Kardec. Talvez o Kardec nem reencarnou ainda, para completar o seu trabalho, ele nem tenha voltado no outro corpo para seguir adiante, né? A nota dele próprio, ó. Já tive ocasião de dizer que Z não era um espírito superior, porém muito bom e muito benfazejo. Talvez fosse mais adiantado do que o deixava supor o nome que tomara. Legitimavam essa suposição o caráter sério e a sabedoria das suas comunicações conforme as circunstâncias. Sob a capa daquele nome, ele se permitiu usar de uma linguagem familiar apropriada ao meio onde se manifestava e dizer, como frequentemente sucedia, duras verdades sob a forma leve do epigrama. Como quer que seja, dele guardei sempre grata recordação e muito reconhecimento pelas boas advertências que sempre me deu e pelo devotamento que me testemunhou. Desapareceu com a dispersão da família Baudin, dizendo que em breve reencarnaria. Então, essa daí é uma curiosidade num escrito dizendo que Kardec iria reencarnar noutro corpo, obviamente, né? Reencarnar tem que ser noutro corpo, a fim de continuar aí o seu trabalho, né? Isso é verdade suprema? Não. Era um espírito que o próprio Kardec está dizendo que nem era um espírito superior, mas era um espírito muito bom que estava falando. Talvez este espírito tinha visto naquele momento que isso iria acontecer, né? Isso antes do lançamento da primeira versão do Livro dos Espíritos. Quer dizer que no mundo espiritual tudo está determinado assim e é destino? De jeito nenhum. Primeiro, esse espírito não tem o poder de dizer o que queria acontecer com Kardec ou não. Segundo, Kardec pode ter concluído o seu trabalho, né? Ou não, enfim, mas a gente tem aí material de sobra para estudar por vidas e vidas, e não tenha que ter voltado para reencarnar. Então a gente precisa parar de pegar as coisas no pé da letra, porque aí a gente parece que está interpretando a Bíblia, né? Olha, então quer dizer que esse espírito disse a Kardec que ele voltaria para continuar o seu trabalho. Então Kardec é Chico. Não, né, gente? Menos. Primeiro que não é determinado isso. Não é uma predição do futuro. Segundo que vamos, né, medir as coisas, as personalidades e o trabalho, como eu já disse, sem levantar polêmica, mas se você procurar muita coisa dita por André Luiz ou por Emmanuel, vai contra o que a doutrina espírita nos ensina, né? Como romances mediúnicos, maravilhoso, fez um grande feito aí, que é atrair. Eu acho que o espiritismo tem a proporção que tem no Brasil justamente graças ao Chico, né? Entre outros, mas daí a você juntar uma coisa com a outra, só porque está escrito isso aqui, que ele deve reencarnar, aí já vira misticismo, vira qualquer outra coisa, bem diferente daquilo que Kardec nos sempre estimulou a pensar, né? Fé raciocinada, não é esse negócio de data. Gente, foge de gente que fica falando, porque tal data vai acontecer tal coisa, porque o Chico me disse mesmo, jura? Cadê a gravação? Cara, tá tudo certo isso? E espírito superior a gente estuda na doutrina o tempo todo, espírito superior não dá data para nada. Data limite. Oi, vamos parar, né, gente? Isso é quase que infantil na doutrina espírita, tem nada de espiritismo nisso, tem de, talvez, oportunismo para ficar chamando atenção com coisas que, sinceramente, aí chega a data, é em 2012, não é, agora é 2019, não, agora empurraram para 2050 e tanto, tenha santa paciência, né, gente? Isso não é espiritismo, é qualquer outra coisa, menos espiritismo. Vamos ficar esperto e estudar as obras fundamentais, tá bom? No próximo, a gente se encontra para falar
continuando esse texto, dessa vez sobre a Revista Espírita. Eu te espero como sempre. Até lá!